Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste. Em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. O convidado do programa de hoje é o médico sanitarista José Gomes Temporão, que atuou como ministro da Saúde de 2007 a 2011. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do programa de hoje em seus respectivos estados. Marjones Pinheiro, da TV Aperipê, em Sergipe, Leonardo Marinho, da TV Ceará, Isa Maria, da TV Pernambuco, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Jorge Luiz, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Hugo Bispo, da TV Universitária da Paraíba e Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Eu quero agradecer a todos pela participação e vamos iniciar a nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Temporão, estamos acompanhando a alta no número de casos e mortes agora em janeiro em todos os estados. E o Brasil já contabiliza mais de 200 mil vidas perdidas para a Covid-19. O senhor alertou em entrevista que vamos demorar a vacinar toda a população e que há o risco de colapso no sistema de saúde, como já está acontecendo em Manaus, sem oxigênio em hospitais e centros de saúde. O que o senhor recomenda nesse momento crítico de enfrentamento à pandemia de Covid-19? Boa noite a todos que nos assistem. É verdade, nós estamos vivendo uma situação dramática no Brasil. Um acúmulo de erros, de omissão das autoridades, principalmente do governo federal, nos levou a essa situação. Então, vamos ter que lidar com 2 dimensões ao mesmo tempo. Atender as pessoas que necessitam de cuidados, uma situação dramática em Manaus, de colapso total do sistema de saúde. Há que se fazer um esforço redobrado para não permitir, em hipótese nenhuma, que nenhum brasileiro deixe de ser cuidado adequadamente ao adoecer. Mas o mais importante agora é que nós temos uma saída. Se até este momento, nós não tínhamos nenhuma possibilidade de enfrentamento da doença, a não ser as medidas tradicionais de saúde pública, né? Uso de máscara, medidas de prevenção, higiene, distanciamento, agora nós temos vacinas que vão nos permitir sair dessa situação. Então, agora, o que nós temos que fazer é mobilizar a sociedade brasileira, uma grande mobilização em defesa da vida e uma grande adesão da população, da sociedade à vacinação de todos que necessitarem, evidentemente, observando os critérios que estão sendo definidos pelos especialistas e pelas autoridades sanitárias. Então, a vacina é, agora, a grande oportunidade de a gente virar a página. Podemos conversar um pouco como é que se dá esse processo e não vamos cair também na ilusão de que, bom, começou a vacinação, está tudo resolvido. Nós vamos ainda passar um período importante, vários meses, até que tenhamos uma cobertura vacinal da população, que aí sim nos permita respirar. Ok, muito obrigado, Temporão. E vamos seguir agora para Aracaju, capital de Sergipe. Quero chamar Marjones Pinheiro, da TV Aperipê. Olá, Juraci. Quero saudar você, aos meus colegas de bancada e também ao público que nos acompanha, seja pela TV, rádio, internet, enfim, todas as plataformas e, evidentemente, ao nosso convidado de hoje, o ex-ministro. Ex-ministro, vacina, o senhor acabou de falar sobre ela e com certeza será um tema que vai atravessar todo o nosso programa. Mas eu queria voltar, antes disso, a um depoimento que o senhor deu recentemente, em que o senhor classificou como obscena, autoritária e despropositada a reação à tentativa do governo federal de impor aos profissionais de saúde do Amazonas um tratamento precoce. Além disso, o senhor ainda colocou que o atual presidente da República, ele tenta exercer de forma ilegal a medicina. Eu queria saber do senhor como comportamentos como esse comprometem o enfrentamento à pandemia. É um comportamento deplorável. Infelizmente, isso se manteve durante o ano de 2020, né? Infelizmente, o governo federal, o Ministério da Saúde e o presidente da República vem tendo uma postura de negação da ciência, uma postura de responsabilidade, de omissão e de indução da população a comportamentos irresponsáveis.
Então, veja, falar em tratamento precoce, não existe tratamento precoce para essa doença. Esses medicamentos, inclusive, estão lá no protocolo do Ministério da Saúde. O Conselho Federal de Medicina também tem responsabilidade nisso, porque o Conselho Federal de Medicina vem se omitindo também de maneira muito grave em relação a essa questão. Existem muitos médicos divulgando falsas promessas de cura, né? Como se esses medicamentos, hidroxicloroquina, ivermectina, e inclusive o uso irresponsável de antibióticos, uso desnecessário e irresponsável, porque nós estamos induzindo resistência microbiana através do uso desnecessário de antibióticos precocemente, sem indicação clínica. Então, quando o Ministério, através de um ofício, pressiona o secretário municipal a prescrever para a população medicamentos que não funcionam, como é que eu definiria isso? Curandeirismo, prática ilegal da medicina, é um horror. É muito triste ver o que está acontecendo no Brasil. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo, nem nos Estados Unidos, onde nós temos lá um presidente que está saindo, que assumiu uma postura negacionista, também anti-ciência, até ele voltou atrás. E aqui, o presidente, cotidianamente, dá exemplos de ignorância, estimula comportamento irresponsável, desprezo pela vida. É dramático. E a sua equipe no Ministério da Saúde, e é por isso que quando eu digo que nós estamos sem ministro desde abril, é que essa equipe que está no Ministério da Saúde não tem legitimidade, respeitabilidade, nem entre os profissionais de saúde, nem na sociedade como um todo. Credibilidade. A primeira característica que um ministro da Saúde tem que ter é credibilidade. É uma pessoa que não é da área, é uma pessoa que não conhece a área, é um conjunto de pessoas que entraram no Ministério que nunca trabalharam com saúde. E o resultado é esse que nós estamos vendo. A doença crescendo de maneira desproporcional, apesar das negações e das ironias irresponsáveis do presidente, chegando já a 210 mil mortes rapidamente, mantendo uma média móvel ajustada do número de mortes por dia acima de 1.000. Então, o que nós temos que fazer agora, já que nós não temos governo na área da saúde, é a sociedade tomar nas mãos essa questão e pressionar de todas as maneiras que nós pudermos pelo início imediato de uma grande campanha de vacinação. Pois é, nesse cenário de incerteza de quem a gente espera a referência, só vem as piores coisas possíveis, né? Um cenário de incertezas muito terrível. Muito obrigado, Temporão. E agora a gente segue com o Giro Nordeste, vamos para Fortaleza, é a vez de Leonardo Marinho, da TV Ceará, fazer a pergunta. Obrigado, Juraci. Ministro, eu queria que o senhor avaliasse essa decisão da Anvisa, da divulgação do relatório da aprovação emergencial da vacina da AstraZeneca e também a da Coronavac no domingo, dia 17, via YouTube, né? Vai ser uma reunião de diretores onde vai acontecer os votos ali, a transmissão dos votos online no YouTube. Queria saber do senhor se o senhor considera isso uma espetacularização na hora errada, e se o senhor vê a relação hoje da Anvisa com o governo federal de uma forma menos independente do que o ideal. Veja, é estranho, né? Porque o que faltou nesse período todo foi transparência, né? Você vê que o Brasil é um país tão curioso que quando você liga a televisão às 8 e pouco, jornalões, eles mostram as estatísticas da situação da doença no Brasil e dizem que a fonte é o consórcio de imprensa, e do CONAS e do CONASEMES, secretários de saúde estaduais e municipais, não é o Ministério da Saúde. Quer dizer, o Ministério da Saúde não tem credibilidade nem para passar estatísticas, né? Então, o que faltou esse tempo todo foi transparência. E agora a Anvisa decide fazer uma audiência, transmitir online pelo YouTube. Eu acho estranho, mas tudo bem. Não sou contra a transparência, né? A Anvisa vem sendo aparelhada de maneira evidente. A sua diretoria hoje, acho que ali tem poucas pessoas que poderiam ali estar do ponto de vista de capacitação técnica, né? Mas a Anvisa tem uma singularidade, ela tem um corpo técnico concursado altamente qualificado. São pessoas de concurso público, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, e que têm um alto grau de responsabilidade e uma alta capacidade técnica. Então, eu tendo a confiar nessa base técnica do corpo de funcionários da Anvisa como
um salvo-conduto de que nós vamos ter uma decisão estritamente técnico-científica, que é o que toda a população brasileira espera. E eu diria que, ótimo, mais transparência, então, que bom. Tomara que o governo, como um todo, amplie o grau de transparência das ações de combate a essa doença, porque até agora o que nós temos é uma coisa completamente confusa. Ninguém sabe quantas seringas e agulhas tem, se comprou, se não comprou, se chega, se não chega, se tem vacina, em quantas doses. Quando começa, agora parece que começa dia 20, né? Mas nós vamos conversar aqui que não vai começar dia 20, eu vou dizer por quê. Obrigado mais uma vez, Temporão. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir para Recife, onde está Isa Maria, da TV Pernambuco. Cara Juraci, olá a todos, cumprimento a todos, sobretudo o ministro José Gomes Temporão. Ministro, continuando então a pergunta, por que o senhor acredita que a vacinação não vai começar agora no próximo dia 20? No dia 20, a gente deverá ter, eu imagino, uma solenidade de lançamento da campanha. Eu queria fazer só um breve comentário, que é o seguinte: eu acho muito estranho que até hoje nós não tenhamos uma campanha de mídia, de massa, de disseminação para a população da importância da vacinação. Muito estranho, não é? Você veja que o próprio ministro anunciou isso numa reunião com o secretário de Saúde. Ele não tem a coragem de colocar a cara dele na mídia, como ministro que é, assumir a responsabilidade de comunicar à sociedade. É incrível isso. Então, nós vamos ter um lançamento formal, mas nós sabemos que existe um tempo entre as vacinas chegarem ao centro de distribuição do Ministério da Saúde, que fica em São Paulo, tanto as 2 milhões de doses que estão chegando da Índia nos próximos dias, da Fiocruz, quanto as, parece que 6 a 8 milhões de doses que estão prontas no Instituto Butantan. A partir daí, essas doses serão distribuídas proporcionalmente para os estados e, na nossa experiência, isso leva, em média, 3 a 5 dias, e depois dos estados chegarem a todos os municípios, 5.600 municípios. Isso vai demorar mais 10 a 15 dias. Então, nós sabemos que, na verdade, a vacinação vai estar operando, ou seja, o cidadão que está naquela lista de prioridades vai poder sair de casa e ir até o posto de saúde, perto da sua casa, perto do seu bairro, da sua moradia, e a vacina vai estar lá para ser aplicada nele, na melhor das hipóteses, no início de fevereiro. Nada contra. Eu acho que é importante que esse lançamento, inclusive, seja um lançamento com impacto político, e a minha expectativa é que, nesse lançamento, se diga alguma coisa mais concreta sobre prazos, prioridades, quem vai ser vacinado primeiro, como, de que maneira, qual é a expectativa, a cobertura que eles pretendem atingir, que vacinas vão ser utilizadas, tudo que a gente vem recebendo pela mídia, pela imprensa, pelas redes sociais, de maneira fragmentada, seria um momento de apresentar para a sociedade isso de maneira organizada pela primeira vez. Obrigado. Pois bem, seguimos a rodada de perguntas ao médico sanitarista José Gomes Temporão. E vamos a Natal para a participação de Jorge Luiz, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Boa noite. Boa noite a todos e todas. É uma satisfação participar logo no início desse novo ano do programa Giro Nordeste. E minha pergunta a Temporão é sobre a declaração do ministro da Saúde, Pazuello, feita em outubro do ano passado, quando ele afirmou que nem sabia o que era o SUS. O senhor já foi ex-ministro da Saúde no governo Lula. Como o senhor vê uma declaração desse tipo partindo de um ministro do Estado e com um agravante diante da maior crise sanitária global? É muito ruim, né? Muito constrangedor isso, né? Um ministro da saúde, responsável pela saúde da população brasileira, que está investido dessa função, que tem que obedecer às normas, leis e o que está na Constituição brasileira, não saber o que é o SUS, quer dizer. Soou como uma coisa que evidenciou muita fragilidade, né? Eu imagino que ele tenha tentado falar, puxa, como o SUS é importante. Eu até desconheci o que era o SUS e estou achando o SUS muito importante. Se fosse nessa linha, tudo bem, né?
mas, na verdade, ele estava ali expressando um incômodo de que ele, na verdade, não entende nada do que está acontecendo ali em torno dele. Ele está tentando, de uma certa forma, buscar ouvir alguém, mas nós também sabemos que ele nomeou dezenas de militares para cargos importantes e muita gente experiente que trabalhava no Ministério há muitos anos teve que sair. Então, tudo que nós estamos vendo aí de não consegue comprar isso, não consegue fazer aquilo, não consegue organizar, não consegue colocar nada em pé, o mínimo de planejamento, né, é uma expressão desse amadorismo, né, das pessoas que hoje estão lá no Ministério. Essa é uma opinião generalizada no campo da saúde, né? Não é uma opinião, digamos assim, política, né? De jeito nenhum. Né? Eu sou crítico do governo, evidentemente, mas essa é uma constatação óbvia. Né? A maneira como o governo enfrentou no ano passado essa situação tão grave foi muito ruim, muito negativa, né? Muito aquém do que se poderia esperar. Faltou liderança, faltou mobilizar a sociedade, faltou colocar a economia a serviço da saúde, faltou, enfim, faltou ouvir a ciência. Né? A primeira coisa que o ministro desse, que não conhece nada, faria seria o quê? Chamar quem entende. Sanitaristas, epidemiologistas, imunologistas, infectologistas, senta aqui e resolve isso aqui para mim. Mas não, ele se cercou de pessoas que não entendem nada vezes nada. Entendem menos ainda do que ele, digamos assim. Então, ali foi uma espécie de síntese, né, patética do que nós temos hoje na saúde brasileira. Chamar quem entende seria o básico. Obrigado mais uma vez. E nós vamos girar, temos muitos assuntos para conversar com o Dr. José Gomes Temporão. E a gente segue para São Luís, capital do Maranhão. Quero chamar Marcos Saldanha, da Rádio Timbira. Olá ao Temporão, aos colegas jornalistas e de bancada. A minha pergunta é, pela sua experiência, o senhor foi ministro da Saúde, o Maranhão, por exemplo, ele está tomando a frente da vacinação. O secretário de Saúde aqui do Maranhão, inclusive, ele é o presidente do Conselho de Secretário de Estado da Saúde do Brasil. Quais os riscos, quais os perigos ou quais as vantagens que tem do Estado assumir isso e não a federação nesse processo de vacinação? Seria... Sim, é verdade. Há um risco, sim, claro. O que nós todos precisamos é que o Programa Nacional de Imunizações, que foi criado em 1973, na ditadura militar ainda, antes do SUS, o Brasil estava terminando a campanha de erradicação da varíola, que demorou 10 anos, e estava enfrentando uma situação grave de paralisia infantil. Então, foi organizado um esforço nacional de controle dessa doença, foi criado, então, um programa. E olha que coisa interessante, nessas décadas de lá para cá, o Brasil conseguiu, de um lado, estruturar uma base de produção de vacinas muito importante. Entre os países em desenvolvimento, só China, Rússia, Brasil e Índia têm capacidade de produção própria de vacinas. O Brasil é um deles, Butantan e Biomanguinhos, principalmente. E tanto que nós estamos testando e vamos produzir 2 dessas vacinas contra coronavírus no Brasil. E, ao mesmo tempo, desenvolvemos uma tecnologia de logística, uma tecnologia de fazer grandes campanhas de vacinação e atingir grandes coberturas vacinais. Isso também é uma tecnologia. O Brasil, todos os anos, vacina 80 milhões de pessoas em 3 meses contra a gripe. Em 2010, na minha gestão, a gente vacinou metade da população brasileira contra o H1N1. A gente fez em 3 meses 80 milhões também. Então, e tudo isso é fruto do quê? De uma coordenação central, técnica de qualidade, controle de qualidade, logística, armazenamento, estoque, em parceria com os estados e municípios, que são quem executam as ações, principalmente os municípios. Quem bota vacina na ponta no posto de saúde é o secretário municipal, é a prefeitura, né, em todo o Brasil. Então, quando você perde essa coordenação nacional, você fragiliza uma das estratégias centrais do PNI, né? Universalidade, equidade, né? E os mesmos princípios, critérios e a mesma oferta para a população brasileira como um todo, sem qualquer tipo de discriminação. À medida que cada estado tenta resolver por conta própria o seu problema, ao perceber que não há coordenação central, você está perdendo uma das forças do PNI. É muito ruim. Por isso que nós temos que insistir
para que o governo federal assuma a sua responsabilidade intransferível e delegue ao PNI, aos técnicos, epidemiologistas, cientistas do PNI, a condução dessa campanha de vacinação. Obrigado mais uma vez, Temporão. A nossa hashtag, para quem quiser fazer perguntas e comentários, é Giro Nordeste. E vamos a João Pessoa, é o momento da pergunta de Hugo Bispo, da TV Universitária da Paraíba. Olá a todos, olá Temporão. Ministro, eu sou jornalista e acabei recentemente um mestrado em ciência política. Eu estudei a relação dos evangélicos com a política. E aí eu acabei me deparando com um tema que é a política de combate ou de tratamento aos dependentes químicos, aos usuários de drogas. E aí a gente tem duas correntes principais. Você tem uma que liga essas políticas públicas mais ao Ministério da Saúde, da Justiça, que seria uma abordagem mais punitivista, moralista, que usa muito as comunidades terapêuticas para realizar os tratamentos, né? Comunidades terapêuticas que são muito ligadas a igrejas evangélicas e católicas, e pregam abstinência, por exemplo. E outro que defende que essa política pública de combate às drogas seja ligado ao Ministério da Saúde e tem uma abordagem um pouco mais de tratamento, de redução de danos, enfim, são essas duas que ficam competindo como para ver quem predomina no combate aos usuários de drogas. Eu queria saber como é que o senhor, como ex-ministro, avalia essa questão. Bom, esse é um tema muito importante. Aliás, eu diria que nesse período, ano passado, durante a situação de confinamento, né, o consumo abusivo de álcool e outras drogas cresceu muito, né? Cresceu bastante. Violência doméstica aumentou, violência contra a mulher aumentou, violência contra a criança aumentou. Essa história ainda vai ser contada, a gente ainda não tem ideia da dimensão desse problema. Todos os países do mundo que enfrentaram essa questão com o olhar da saúde pública avançaram. Os países da Europa do Norte, a maioria dos países europeus, Portugal é um excelente exemplo de um grande sucesso, de uma redução dramática da violência ligada ao consumo das drogas ditas ilegais. E é uma coisa que, infelizmente, existe uma visão muito conservadora na população brasileira, que, por exemplo, tolera o álcool. O álcool é uma droga legal e é a droga que mais mata no Brasil, disparada. Não dá nem para comparar morbidade, mortalidade por álcool e por cocaína, maconha, crack. É ridículo, né? E essa principal droga legal, ela é tolerada e, inclusive, objeto de esquetes de televisão, de humorismo, o bêbado, o pessoal ri do bêbado, né? E também de pais irresponsáveis que estimulam o filho pequeno ainda a provar álcool. Essa é a droga que mais mata, que mais causa dano, que mais causa violência, né? Acidente de trânsito, agressões. Então, quando você muda o teu olhar e passa a tratar a questão das drogas não como uma questão ou de punição, pelo lado da justiça, estritamente, né? Ou tentar impor uma medida de abstinência radical, que a gente sabe que não funciona, né? Tem toneladas de estudos mostrando que não funciona, né? É enxugar gelo. Então, eu diria que é muito grave essa mudança de enfoque. Infelizmente, o governo Bolsonaro defende isso, né? Defende, inclusive, a abstinência para a prevenção da gravidez precoce. Está lá, documento oficial. A Damares defende essa besteira, né? Incrível. Então, quando você coloca a comunidade terapêutica, quando entra a comunidade terapêutica, sai a ciência. Porque as comunidades terapêuticas se baseiam em princípios religiosos, cada um professa a sua fé, mas o Estado é laico. É muito mais eficaz você abordar essa situação de dependência que traz sofrimento, que traz doença, que traz vulnerabilidade, através da ciência e da saúde pública. Então, quando você tem os centros de atenção psicossocial de álcool e drogas, né? Estratégias de acolhimento, trabalho com a juventude nas escolas, discussão aberta sobre o tema e não tentar impedir o debate sobre o tema, né? Você está no caminho certo. Agora, imaginar que você vai enfrentar essa situação usando um enfoque religioso e defendendo a abstinência
Infelizmente, com essa postura, o Brasil volta à Idade Média. Muito obrigado. E temos mais perguntas para o Dr. José Gomes Temporão. Vamos girar. Agora é o momento de seguir para Teresina, capital do Piauí, onde está Henrique Douglas, da TV Antares. Olá, doutor Temporão. É um prazer falar com o senhor. Uma pergunta, eu acho que muito pertinente. Doutor, nós temos no Brasil legislação que prevê crime contra a saúde pública. Desde o ano passado, a gente vem testemunhando o presidente Jair Bolsonaro receitar remédios. E nós também percebemos, eu percebo, a ausência ou o silêncio dos conselhos de medicina. Para abrir um parênteses aqui, talvez no começo da semana nós tivemos aí a ex-presidente do CREMESP, que é o Conselho Regional do Estado de São Paulo, onde os presidentes eles se anunciaram através de um documento pedindo a punição de médicos que façam, aí eu abro aspas para o documento, desinformação catastrófica, mas na maior medida nós temos a total ausência e silêncio dos conselhos de medicina e o presidente vem medicando as pessoas através das suas lives. Nós também lembro do artigo 5º da nossa Constituição, onde todos nós somos brasileiros. Se fosse eu, por exemplo, passando remédio para as pessoas, certamente eu seria preso. Eu queria que o senhor analisasse essa situação onde os conselhos regionais, o Conselho Federal, não se indispõem quanto a esse posicionamento do presidente, o tempo todo insistindo em enviar medicações para as pessoas através de seus pronunciamentos. É muito grave isso, porque, veja, o presidente está cercado de uma responsabilidade e de uma aura que lhe dá os votos, a maioria dos votos do povo, para dirigir a nação. Então, quando o povo escuta o presidente falar uma determinada coisa, isso tem um impacto muito grande, gostemos ou não. Isso é um fato. Então, o presidente dá uma entrevista ou aparecer de maneira deliberada segurando uma caixa de um medicamento que não tem nenhum efeito para tratar a doença, insinuando ou dizendo isso aqui funciona, é muito grave. São inúmeros os crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente, estão lá engavetados pelo Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados. A coisa não anda. Por outro lado, várias iniciativas foram tomadas, inclusive de denúncias da postura do presidente a fóruns internacionais. Existem vários processos em aberto lá em Haia, solicitando, pedindo a condenação do presidente por crime contra a população brasileira, por conta exatamente dessa postura. E os conselhos estão sendo cúmplices, porque estão vendo médicos fazerem lives, gravarem depoimentos, filmes, peças publicitárias, divulgando tratamentos que não funcionam. Isso é uma posição completamente... Isso infringe o Código de Ética Médica. O médico não pode fazer tudo. A primeira coisa que o médico aprende na faculdade de medicina é o seguinte: primeiro, não causar dano. Então, a primeira coisa que o médico aprende é isso. No meu exercício profissional, eu não posso causar dano ao meu paciente. E, evidentemente, que essas medicações causam um dano brutal. Um dano pelos efeitos colaterais que podem advir e o outro dano que é induzir na população uma falsa segurança. Não, essa doença é tranquila, pô. Tem esse remédio aí que estão distribuindo, ivermectina, que vai resolver. Isso é falso. Então, evidentemente que todos esses médicos deveriam sofrer um processo ético dentro do seu respectivo conselho. Teve uma instituição, que não estou lembrando o nome agora, que entrou no Supremo com uma petição para tentar impedir, obrigar o Conselho Federal de Medicina a retirar a autorização para o uso da hidroxicloroquina, e o Supremo simplesmente lavou as mãos, falou que essa era uma questão técnico-científica e que não ia se meter nisso. Então, o Judiciário está se omitindo, o Ministério Público também, de maneira vergonhosa, está se omitindo, e o Legislativo se omite permanentemente, acompanhando as barbaridades ditas e realizadas por esse cidadão ao longo de todo o ano 2020. É muito lamentável. Obrigado mais uma vez.
Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. E vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão. O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 tem como meta imunizar 707 mil pessoas por dia no país, quase 15 milhões em 21 dias. O senhor já disse que é bem possível isso, tendo em vista as experiências passadas com diversas campanhas, 2010, por exemplo, com H1N1. No entanto, diante das indefinições do Ministério da Saúde, será que realmente conseguiremos repetir números tão expressivos em imunização da população como já aconteceu, ministro? Bom, a grande questão aí é a seguinte: o Brasil, a ciência está cumprindo a sua missão, a sua responsabilidade. A ciência mundial, que mostrou de maneira incrível colocar várias vacinas para uso humano em um ano, tem menos de um ano, um avanço gigantesco, tecnológico, científico. Eu já li alguém falar que isso é equivalente ao homem ter ido à Lua, talvez seja mais importante até. Mas não, e a ciência brasileira também, mostrando, está aí presente, Fiocruz e Butantan, olha, está aqui, as vacinas estão aqui, nós vamos produzir, estamos produzindo, mas não basta ter a vacina, agora a vacina tem que estar disponível, então tem uma questão de organização, de planejamento, que não vejo nenhum problema importante nisso, o PNI tem todas as condições de conseguir fazer isso, mas o grande desafio é exatamente a adesão da população. Então, se nós conseguirmos fazer com que a população busque a vacina, se movimente, cobre do governo, convoque seus amigos, seus parentes, seus familiares para se vacinarem, eu tenho certeza que nós vamos ter um desempenho brilhante. A preocupação é o fato da ausência de uma campanha de comunicação até agora, não temos, o que é muito estranho, mas eu já percebo, e isso já é perceptível nas redes sociais, a mobilização de vários atores da sociedade, a OAB, né? YouTubers, artistas, organizações não governamentais, parlamentares, gestores, se movimentando e criando já um vetor positivo de mobilização da população para se contrapor a essa enxurrada de notícias falsas que dizem que a vacina vai modificar o seu DNA, que dizem que a vacina foi testada muito rapidamente, que vai fazer mal, e que, enfim, que você pode virar jacaré. Isso é curioso, porque no início do século XX, o pessoal tinha medo de usar as vacinas, as primeiras vacinas, né? Com medo de se transformar em bicho, quer dizer, a gente não avançou nada em 100 anos, é impressionante isso. Então, nós temos que fazer frente a essa desinformação, levando informação de qualidade. Acho que nós estamos fazendo isso aqui, tentando fazer isso aqui para a população brasileira e dizer, a gente pode discutir isso aqui, né? Por que tomar a vacina? Afinal de contas, a vacina é segura? O que vai acontecer quando eu tomo a vacina? É interessante perceber o seguinte: quem está nos assistindo aqui, todo mundo já tomou todas as vacinas durante a sua vida, né? Já vacinou seus filhos, seus netos, vacina todo mundo. Ninguém nunca perguntou lá na hora de tomar vacina no posto, vem cá, qual foi a tecnologia utilizada, quantos testes foram feitos, como é que foi a fase 3, que reações adversas acontecem. Simplesmente você toma a vacina porque você acredita que a autoridade sanitária disse: essa vacina é segura para uso humano. Eu vou levar meu filho para tomar um monte de vacina e sem ter segurança? Eu sinto segurança nisso. Mas só que essa politização da vacina, essa ideologização da questão da vacina, no mau sentido, criou essa maluquice total que são essas notícias de que a vacina pode ser questionada. E as vacinas que estão aí são absolutamente seguras, eu posso garantir. Obrigado mais uma vez, Temporão. E temos mais perguntas. Vamos chamar novamente Marjones Pinheiro, da TV APNP em Sergipe. Ex-ministro, a organização não governamental Human Rights Watch ontem divulgou o relatório, ontem dia 13 de janeiro, o seu relatório mundial, e classificou o presidente da República, Jair Bolsonaro, como um sabotador no que se refere ao combate à Covid-19. E o que nós temos acompanhado nos últimos 2 anos é um desmonte sucessivo, progressivo, não só da pasta da saúde, mas também da educação, meio ambiente, direitos humanos, de modo geral. Eu queria saber do senhor
como essa posição do presidente Jair Bolsonaro, que nega a ciência, que escala para cargos fundamentais, pessoas inábeis, qual o resultado disso a longo prazo para o Brasil? Muito ruim. Havia uma expectativa muito grande, inclusive internacionalmente. Vocês sabem que a saúde pública brasileira, o SUS, ele é muito respeitado no mundo inteiro. Ano passado, um pesquisador brasileiro brilhante do Rio Grande do Sul, ele ganhou um dos mais importantes prêmios de saúde pública do mundo, César Victor, um epidemiologista. E o nosso SUS é referência em vacinação, em transplante de órgãos, em programa de atenção primária, saúde da família, fornecimento de medicamentos de alto custo para doenças crônicas, programa de AIDS, programa de tabagismo. O nosso programa de tabagismo é um sucesso estrondoso. Então, a saúde pública brasileira é muito respeitada, né? E o que aconteceu a partir de 2018 é exatamente todo um processo de ataque à saúde pública brasileira, né? Em vários níveis, em várias dimensões. A gente já falou aqui da questão das drogas, a questão da educação sexual, direitos sexuais e reprodutivos, outra área de ataque, as tentativas do presidente de mudar o Código de Trânsito para expor crianças e pessoas a acidentes graves, ao retirar a exigência da cadeirinha, retirada de controle de velocidade nas estradas. É um disparate total. Quer dizer, então, quando essa instituição de direitos humanos chama o presidente de sabotador, está sendo até elegante, né? É um termo elegante, educado, né? Porque, na verdade, é um crime reiterado que vem sendo feito e que atinge seu ápice ao ele demitir 2 ministros que discordaram dele. É curioso isso, né? Quer dizer, 2 ministros médicos que vinham tendo uma postura positiva, né, de enfrentamento da situação. Um ficou poucos dias, não deu nem para dizer o que pretendia fazer, mas o Mandetta ficou 1 ano e pouco, né? Então, os ministros discordam dele, é como se ele fosse o especialista então, em saúde pública, né? E, quando ele demitiu o 2º ministro médico e colocou um militar, ele disse, olha, eu não tenho nada a ver com ciência, eu não tenho nada a ver com saúde pública, eu não tenho nada a ver com defesa da vida, o meu problema é outro. E o que nós estamos vendo agora são os 200 mil mortos, como resultado dessa postura irresponsável e criminosa. Obrigado mais uma vez e seguimos com mais questões para o médico sanitarista José Gomes Temporão. Quem está acompanhando o Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos falar mais uma vez com Leonardo Marinho, da TV Ceará. Ministro, na sua gestão, o senhor foi responsável pela quebra da patente de um remédio que fazia parte do coquetel de combate ao HIV. O senhor também foi responsável pelo custeamento da cirurgia de mudança de sexo, né, para a população LGBT. Ou seja, o senhor trabalhou muito nessas questões ditas progressistas, né, mas que são, na verdade, questões de saúde. O senhor se mostra muito inclinado para que mulheres protagonizem o debate sobre o aborto. E hoje o que a gente vê é um ministério que pressiona uma criança de 12 anos a manter uma gravidez indesejada. A gente vê um governo que suspendeu o exame de genotipagem para pacientes com HIV e hepatite. E o senhor fala em estranheza e omissão de algumas instituições no Brasil. O senhor não enxerga isso como um projeto com o apoio da população? A população brasileira tem essa ilusão de uma população cabeça aberta, mas, na verdade, somos muito conservadores. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, esses todos são temas assim muito importantes, que têm impacto na vida das pessoas. A questão da interrupção voluntária da gravidez tem a ver com a segurança das mulheres brasileiras, né? Não é verdade que o aborto seja proibido no Brasil, ele é largamente realizado nas mulheres de classe média alta, né? O aborto é crime para as mulheres pobres, negras, né, e vulneráveis, né? Então, esse olhar de saúde pública ele é extremamente importante, né? Quando você traz esse olhar e você tenta se aproximar do sofrimento das pessoas e tenta compreender o que está
envolvido ali, você consegue construir políticas públicas mais consistentes. Eu não sei se a população brasileira, quer dizer, eu reconheço que a população brasileira, na sua maioria, é conservadora nessas questões. Mas veja, países muito conservadores, inclusive sob grande influência da Igreja Católica, como Portugal e agora recentemente o Uruguai, há 2 anos atrás, e agora a Argentina, no momento em que abriram essa discussão e recolocaram essa discussão em outros termos, conseguiram avançar, mesmo com resistência do parlamento, mesmo com resistência de setores da sociedade. Então, eu vejo isso como um processo, infelizmente, é um processo longo. Enquanto você não chega lá, muito sofrimento, muita dor e muita morte acontece. Mas é um processo de amadurecimento da população sobre uma determinada questão. O mais importante é você tirar o véu que tenta impedir o debate, o que tenta dizer que essa é uma questão religiosa. Não é, isso não tem nada a ver. Isso é uma questão de saúde pública, uma questão da sociedade decidir. Cada um tem sua religião, professa sua fé, segue os ritos da sua religião, ninguém tem nada a ver com isso. Mas uma política pública tem que estar voltada para a defesa da vida, para a redução do sofrimento, redução de danos. Então, eu vejo como um processo lento, infelizmente lento. Hoje nós temos, por exemplo, em relação ao aborto, uma ação no Supremo. Eu fui há 2 anos atrás fazer, inclusive, em nome da Academia Nacional de Medicina, ir lá defender esse projeto da professora Débora Diniz, da UNB, e do PSOL. E, infelizmente, claro, o Supremo vai naquele jogo, né? Fez uma audiência pública, ouviu todo mundo, e agora era hora de tomar a decisão, mas está na gaveta. O momento não é um momento muito propício para essas questões que você elencou aqui, mas no longo prazo, eu sou otimista. Eu acho que essas questões, à medida que você vai divulgando, que você vai discutindo, que você vai abrindo, que você vai questionando, e tem uma coisa muito importante que pode mudar tudo, a nova geração que está vindo aí. Os jovens que estão vindo, os movimentos de negros, de mulheres, de jovens, da cultura, da sociedade. Você vê em todos os lugares uma garotada com a cabeça mais aberta. Esse vetor mais conservador é principalmente da população mais adulta e mais madura. Obrigado mais uma vez. Vamos girar? Seguimos agora para mais uma participação de Isa Maria, da TV Pernambuco. Microfone, Isa, por gentileza. Ainda não estamos conseguindo te ouvir. Agora ouve? Sim. Sim. Pode fazer a pergunta. Ministro, em uma entrevista o senhor disse que será necessária uma nova normalidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque logo após a vacinação, enfim, que nós teremos que nos adaptar a uma nova normalidade. Como seria essa nova normalidade, no seu entendimento? Bom, são 2 dimensões aí. Tem uma nova normalidade. No momento que começar a vacina, um risco que nós corremos é que a sociedade tenha uma falsa impressão de segurança. Começou a vacinação, oba, liberou geral. De jeito nenhum. Nós sabemos que nós vamos precisar de 3, 4 meses ou mais para atingir uma determinada cobertura vacinal da população, para que isso se expresse na redução de casos, redução de internações e redução de mortes. Então, até lá, todas as medidas de uso universal de máscaras, de distanciamento, de higiene pessoal, devem se manter. Inclusive, as pessoas que vão tomar a vacina devem continuar usando máscara. É uma questão não apenas de proteção pessoal, é uma questão pedagógica dela demonstrar que se compromete, que se preocupa com o coletivo, com todos. No médio prazo, o novo normal seria nós questionarmos que tipo de sociedade é essa que nos levou a essa situação. Existem muitos especialistas que sustentam que, na verdade, o modelo de desenvolvimento econômico, a destruição da natureza, a criação intensiva de animais para consumo humano, que nos levou
a que essa mutação tenha ocorrido nesse vírus e que nós estejamos hoje, em termos globais, numa situação extremamente difícil, extremamente dramática. Então, repensar a questão do meio ambiente, repensar a questão do SUS, a importância do SUS no sistema universal para valer para todos os brasileiros, repensar a questão da ciência. Olha, o Brasil está cortando o orçamento da ciência e a ciência brasileira mostrou o seu potencial, né? Repensar a visão sobre o papel do Estado. O Estado é extremamente importante. O mercado não vai resolver nada no país com as singularidades e as desigualdades brasileiras, né? E também repensar o papel da Organização Mundial da Saúde, porque ficou muito claro, de um lado, que a gente precisa de uma coordenação global para enfrentar situações como essa, mas, por outro lado, ficou muito evidente a fragilidade do OMS para cumprir esse papel. Então, nós temos que fortalecer a Organização Mundial da Saúde. Essa é uma outra área, por exemplo, que o governo Bolsonaro está numa postura completamente equivocada, atacando a OMS e transformando o Itamaraty numa coisa patética, que é motivo de piada e de chacota entre os diplomatas de carreira. Obrigado, Temporão. E eu quero chamar mais uma vez Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, para fazer a pergunta ao Dr. José Gomes Temporão. Nós tivemos um pequeno problema com Marcos Saldanha. É isso? Vamos para o próximo? Vamos para o próximo, conversar agora com Jorge Luiz, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Ele vai fazer a pergunta ao ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Jorge. Temporão, mesmo diante de muita ingerência por parte do governo Bolsonaro na condução da crise sanitária que estamos vivendo, e mesmo diante do negacionismo do próprio presidente, o SUS salvou muitas vidas nessa pandemia. O senhor acredita que, após essa crise sanitária, os movimentos sociais e os movimentos populares vão ser intensificados para que o SUS ele seja fortalecido, levando em consideração que ainda ele é subfinanciado? Esse é um dos pontos centrais que ficam digamos assim, de lição para a sociedade brasileira. Por quê? Vejam, em 88, eu participei, eu era estudante de medicina quando eu me envolvi nessa luta, né? Nós colocamos lá na Constituição: saúde é um direito de todos, dever do Estado, e nós vamos organizar, então, um sistema unificado em base nacional, um sistema universal. O que aconteceu nesses 32 anos? O SUS está aí, está vivo, aumentou dramaticamente a sua cobertura, o acesso, mas tem grandes dificuldades estruturais, e, de outro lado, o setor privado hoje cobre 30% da população brasileira. Ora, em 88, a nossa expectativa era exatamente o contrário. Era que hoje o setor privado atendesse 5% da população brasileira, 10% no máximo. O que aconteceu? De um lado, o estrangulamento financeiro do SUS, que atravessou todos os governos, a gente não conseguiu até hoje ter uma base, e com a emenda 95, aprovada por iniciativa do governo Michel Temer, isso piorou, porque, em termos reais, o orçamento do Ministério está sendo reduzido, né? E fragilidade política. Inclusive, fragilidade política, a grande mídia vendendo a seguinte questão: não, o SUS é muito importante, sim, mas principalmente para os pobres. Ora, o sistema de saúde pensado para os pobres é um sistema de saúde pobre. O SUS não foi pensado para os pobres, o SUS foi pensado para atender a todos os brasileiros. E, de outro lado, também a grande mídia vendendo: olha, faz parte do processo da ascensão social, né? Ter uma casa própria, ter um carrinho e ter um plano de saúde. Então, essa distorção política e ideológica de um lado e a fragilização econômica do outro impede que o SUS cumpra plenamente o seu potencial. E o seu potencial é imenso. Então, a minha expectativa é que a gente saia dessa situação, né, conseguindo fazer uma grande campanha de vacinação. Vamos tentar ser um pouco otimistas aqui também, né? Vamos ser otimistas, claro. E que a população brasileira tenha um olhar diferenciado para o SUS. Que o SUS possa ter sua base de financiamento recomposta e que ele seja fortalecido politicamente como um sistema universal para todos os brasileiros. Muito obrigado, Temporão. E agora é a vez de Hugo Bispo, da TV Universitária da Paraíba, fazer mais uma pergunta ao ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Temporão, o senhor falou agora sobre um sistema de saúde que seria interessante que fosse de referência. Um sistema de referência mundialmente é o britânico. O sistema de saúde britânico
Uma das coisas que eles usaram nos últimos tempos, começaram a usar para agilizar o processo e deixar ele enfim, dar acesso a mais pessoas, foi a robotização, né? A robotização para fazer uma triagem dos pacientes. O senhor vê espaço para um sistema parecido? O senhor deve conhecer bem isso. E o senhor acha que talvez exista um certo corporativismo médico para atrasar esse tipo de implementação? Olha, o impacto da inteligência artificial, né, da robótica, do chamado Big Data, que são grandes volumes de informação sobre a medicina e da telemedicina, da telesaúde, digamos assim, sobre a prática médica, é inexorável, né? Você vê que ano passado teve uma grande discussão, o Conselho Federal de Medicina tentou se colocar contra a questão da consulta pela internet, mas, na prática, eu até brinco, quando eu era criança, a minha mãe ligava pelo telefone para o meu pediatra, né? Zé está com febre, então o que eu faço? Né? Então, saiu o telefone e entrou. Uma coisa muito mais melhor, inclusive, né? Você vê o terapeuta pode ver a criança. Né? Então, isso é inexorável. Isso vai trazer uma transformação positiva muito grande. Você hoje tem, por exemplo, já um programa de telesaúde no SUS que tem 8.000 pontos, onde um médico de atenção primária de saúde da família, lá em Parintins, né, com o paciente do lado, ligado à internet, com uma câmera, pode fazer uma consulta em tempo real com um especialista da USP, ou da UFRJ, ou de Fortaleza, ou de Recife, ou de Salvador. Então, e, por outro lado, também essas novas tecnologias vão ter um impacto importante em vários campos, em várias especialidades médicas, né? Por exemplo, na dermatologia, na oftalmologia, na radiologia, né? Por exemplo, já existem programas que conseguem fazer diagnósticos de tomografias ou de raio-x ou de ressonância magnética com uma acuidade muito melhor do que o olho humano, do que o radiologista. Né? E a genômica e a biotecnologia, com certeza, vai trazer um impacto muito grande em novos medicamentos, novos métodos de diagnóstico. Aí a grande questão é a seguinte, essa é que é a grande questão. Essas tecnologias vão ser democraticamente disponibilizadas para todos os cidadãos do mundo ou vão ser acessíveis apenas aos cidadãos que podem pagar pelo alto custo, que vão ser todas tecnologias protegidas por patentes? Por isso é que é muito grave desprestigiar a ciência, a tecnologia e a inovação brasileiras. Porque o Brasil tem todas as condições para entrar e concorrer nessa área. Né? Nós temos uma capacidade biotecnológica importante. Né? Então, é inevitável, é inexorável, e a grande questão vai ser o acesso e a equidade. Obrigado mais uma vez, Temporão, e vamos girar mais uma vez para mais uma participação de Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Como estamos quase no finalzinho do Giro Nordeste, vou pedir tanto para o Henrique como também para o ex-ministro para pergunta sucinta, resposta também. Doutor Temporão, eu tinha uma outra pergunta aqui, mas o senhor falou de um assunto muito importante, que é a alimentação. Eu queria que o senhor fizesse um breve apanhado. Eu lembrei aqui, os homens nós somos feitos de hábitos, e eu lembrei de momentos cruciais na história da humanidade, como, por exemplo, a fome na China, imposta pelo Mao Tse-tung. Eu me lembrei também da fome na União Soviética, sob o domínio de Stalin. Me lembrei também da fome na Alemanha nazista, principalmente nos países invadidos, na Polônia, por exemplo. Me lembrei que muitas vezes as pessoas canibalizavam, comiam uns aos outros. E em Wuhan, a Covid-19 ela veio de hábitos alimentares. Como é que a liberdade no mundo, como é que democracias, repúblicas democráticas, a partir desse momento, com a Covid, podem pensar que hábitos alimentares, e aí lembrando tanto da Ucrânia, União Soviética, Alemanha, isso pode ser perigoso exatamente por trazer problemas como a Covid se apresentou, exatamente porque na China, falo de Wuhan, na China, as pessoas talvez pelos hábitos alimentares estranhos possam ter contraído essa doença. Eu queria que o senhor analisasse essas questões.
Mas esse é um fator que, no caso específico do coronavírus, teve realmente impacto, né? Foi exatamente a hipótese de que esse vírus circulava em morcegos. Esse morcego usou um mamífero que era consumido como alimento naquela região por questões culturais, né? E conseguiu fazer o que se chama de salto de espécie através de uma mutação e infectar os humanos. Então, essa questão é uma questão relevante, uma questão importante. Eu acho que aí não tem jeito. Como é que você muda um padrão arraigado culturalmente numa sociedade como a de lá, onde mercados exploram, comercializam aves exóticas, animais exóticos para consumo humano? Não é simples, né? Mas você tem que fazer isso. Você tem que começar na escola, você tem que ter critérios de higiene, de controle de qualidade, que permitam enfrentar essa situação. Mas tem um outro lado, que é talvez até mais grave do que esse, que a gente não está percebendo, é a penetração do homem na natureza e quando ele entra em contato com espécies e vírus que são completamente desconhecidos da humanidade, né? Existem muitos especialistas extremamente preocupados com o que está acontecendo na Amazônia agora. Por quê? Nós sabemos que existem milhares de vírus desconhecidos que circulam na Amazônia entre animais, né? Alguns são conhecidos, que até hoje não são muito raros, mas outros são totalmente desconhecidos, né? E, à medida que o homem devasta a floresta, entra em contato com esses reservatórios, né? Pode acontecer a mesma coisa, uma mutação, um salto de espécie. Nós temos uma doença que, inclusive, tenha como início o Brasil e não a China, né? Por um comportamento distinto, não uma prática cultural relacionada ao padrão de alimentação, mas uma postura predatória da natureza, estimulada pelo governo também, né? E, através dessa postura predatória, lembrando a gripe suína, o H1N1, que foi nada mais, nada menos do que um vírus que saltou de espécie de aves para suínos, né? Consumidos em larga escala, mas em situações de falta de higiene em determinadas localidades do México, e que se transformou numa pandemia também. Então, essa é uma questão muito importante, porque existe um grande temor de que nós estejamos vivendo, na verdade, apenas um momento dessa situação dramática, e que nós possamos estar obrigados, nos próximos anos, nas próximas décadas, a enfrentar situações tão ou mais graves do que essa que estamos enfrentando agora. Muito obrigado. Agradecemos a presença virtual nesse debate tão importante ao ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão. O Giro Nordeste está terminando. Eu quero agradecer também aos comunicadores, Marjones Pinheiro, da TV Aperipê, em Sergipe, Leonardo Marinho, da TV Ceará, Isa Maria, da TV Pernambuco, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Jorge Luiz, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Hugo Bispo, da TV Universitária da Paraíba e Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Muito obrigado também a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. Até lá!